Qual será o nosso futuro? Será que a morte é o nosso destino final? O que aguarda você no fim de todas as coisas? Será que eu e você, nós vamos para o céu? Se a gente vai, como é que vai ser o paraíso de Deus? No programa Está Escrito de hoje, nós vamos ver o que a Bíblia fala sobre o fim de todas as coisas. Fica comigo, porque o programa já começou. Eis que vem dias, diz o Senhor Jeová, em que enviarei fome sobre a terra, não fome de pão, nem sede de água, mas de ouvir a palavra do Senhor. Jesus respondeu, está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Está escrito, apresentado por Robson Menezes. Muito obrigado por abrir o espaço aí da sua casa, do seu trabalho, para poder receber aqui na TV Novo Tempo o programa Está Escrito. É com muita alegria que eu quero mandar um abraço para você, de norte a sul do país, de leste a oeste, em todas as regiões desse querido Brasilzão de Deus. Eu desejo para você que acompanha aqui, nesse momento, o programa Está Escrito, a paz de Deus, tá bem? E também eu queria dizer que nós preparamos essa revista, esse guia de estudos especial para você. Nós estamos aqui na série A Origem ou Origens e vamos analisar aqui alguns temas interessantes. E esse é o guia que pode dar para você um conhecimento adicional de tudo aquilo que a gente tem visto aqui, participado no programa Está Escrito. São 8 temas muito interessantes para você estudar aí na sua casa. Como é que você pode entender que o universo passou a existir? Ele veio através da aleatoriedade? Foi isso? Foi o Big Bang? Outra coisa do tipo? O que a Bíblia fala sobre esse assunto? Tem uma lição aqui interessante, de volta às origens, é o tema de hoje. E se você quiser entender mais sobre esse assunto, é só pedir agora a sua revista Esperança, As Origens ou A Origem de Tudo. Você entra em contato com a gente no WhatsApp 12 98244 4449 e manda mensagem dizendo eu quero a revista A Origem de Tudo. Nós vamos enviar para você no melhor endereço que você apontar, tá bem? É claro que a gente faz isso sem custo nenhum, tá bem? É uma parceria que nós temos com os Anjos da Esperança que nos dão condição de preparar, produzir, imprimir e enviar para qualquer lugar do país as nossas revistas Esperança. Peça a sua já e eu agradeço a você, Anjo da Esperança, que nos dá essa possibilidade de enviar mais de 2 milhões de estudos para várias pessoas ao redor do Brasil na nossa escola bíblica. Se você ainda não é anjo, liga aqui para a gente, faça essa parceria conosco. Você que acredita no nosso ministério, que assiste a TV Novo Tempo, liga para o número 0 Operadora 12 21 27 30 30 e você vai entender o que é necessário fazer para ser um anjo da esperança. Muito bem, estamos aqui na série Origens e hoje nós vamos estudar o tema de volta às origens. Eu quero convidar você a ir comigo para a Bíblia, no livro do Apocalipse, capítulo 21, do verso 1 até o verso 7. Diz assim, vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram e o mar já não existe. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, ataviada como noiva, adornada para o seu esposo. Então ouvi grande voz, vinda do trono, dizendo, eis o tabernáculo de Deus com os homens. Deus habitará com eles, eles serão povos de Deus e Deus mesmo estará com eles. E o texto segue dizendo, eles enxugará dos olhos toda a lágrima e a morte já não existirá, já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. E aquele que está sentado no trono disse, eis que faço novas todas as coisas. E acrescentou, escreve, porque estas palavras são fiéis e verdadeiras. E continua o texto, disse-me ainda, tudo está feito, eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Eu, a quem tem sede, darei de graça da fonte da água da vida. O vencedor, diz o Apocalipse, herdará estas coisas.
eu lhe serei Deus e ele me será filho. Lindo esse texto, né? Quando o grande pregador Billy Graham completou 67 anos, ele falou: eu jamais havia percebido que a vida é tão curta. O comediante Woody Allen certa vez expressou a sua frustração a respeito desse tema quando um entrevistador lhe perguntou: você fica feliz ao pensar que será lembrado através das suas obras eternamente? Ele imediatamente respondeu: para que me interessa a imortalidade através dos meus filmes ou dos meus livros? Eu gostaria mesmo de não ter que morrer jamais. A verdade é que a morte é como se fosse uma sombra que nos acompanha durante toda a vida, tirando a leveza da nossa existência, nos trazendo insegurança em tudo e em todas as pessoas. Já pensou não precisar se preocupar com a morte, com o dia da sua morte, porque ela nunca vai existir? Isso até parece uma ideia muito distante, porque a nossa realidade aqui é outra. Mark Twain, um escritor americano, ele se tornou extremamente cáustico acerca da brevidade da vida. E ele desejou a sua ira contra o Deus monstruoso da eterna condenação. Para ele, um Deus que poderia ter criado filhos bons tão facilmente quanto filhos maus, ele preferiu fazê-los totalmente maus e até poderia ter feito felizes esses filhos, mas ainda assim jamais tornou uma única pessoa sequer feliz. Apenas concedeu a existência amarga e extremamente curta. Quanto a acidez, não é mesmo? Quanto acidez. Como será que Deus vai nos levar de volta às origens? Como é que as coisas serão restauradas? A própria estrutura da Bíblia, ela apresenta uma simetria interessante. A Bíblia tem 66 livros, lembrando, né? O Antigo e Novo Testamentos. E esses 66 livros estão divididos em 189 capítulos. A narrativa bíblica usa os 2 primeiros capítulos para descrever como era a realidade do nosso mundo sem a presença do pecado, mostrando a perfeição do mundo, a glória quando ele saiu das mãos de Deus. A partir de Gênesis 3, o Gênesis vai descrever, e a Bíblia vai descrever agora a entrada do pecado. E a Bíblia vai gastar 1185 capítulos para detalhar como é que o pecado se alastrou em todos os lugares, em toda a história. E aí, finalmente, no livro do Apocalipse, a Bíblia vai usar 2 capítulos também, são os capítulos finais, para relatar como é que vai ser o nosso mundo após a realidade do pecado. Veja só que interessante. 2 capítulos para falar da realidade sem o pecado, 2 capítulos para falar da realidade após o pecado e 1185 capítulos para expor a realidade do pecado. No contexto bíblico, o pecado é como se fosse um parênteses. Ele teve começo e logo ele vai ter fim. Logo, quando ele terminar, nós vamos voltar às nossas origens. É isso que o Apocalipse 21 faz. Ele abre aqui no texto que nós lemos o discurso final que vai descrever esse mundo como ele deveria ter sido sempre, um novo céu e uma nova terra. Nesse momento, o juízo final já aconteceu. Os inimigos do Cordeiro já foram lançados dentro do lago de fogo. O diabo, Satanás, o pecado, os adoradores da besta, todos foram exterminados no lago que arde com fogo e enxofre. E os salvos, eles já estão na festa das bodas do Cordeiro. O projeto de Deus triunfou. O tempo cósmico se converteu agora em eternidade. E aí a gente precisa entender o que é o novo céu e a nova terra. A grande promessa da volta de Jesus, ela se repete ao longo da Bíblia. São muitos versos dizendo que Jesus vai voltar. Mas o que está contido nessa promessa? Quando a gente vai lá em João 14, do verso 1 até o verso 3, diz literalmente assim: na casa de meu pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vou-lhe teria dito, pois eu vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, eu voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, diz Jesus, estejais vós também. Jesus prometeu
nos levar para a casa do Pai. Só que essa promessa, ela vai além do fato de nós podermos ir para a casa do Pai. Essa promessa também aponta que, mais do que irmos para o céu vai descer para a terra. E quando isso acontecer, nós teremos um novo céu e uma nova terra. Mas como é que vai ser esse novo céu e essa nova terra? Vai ser algo totalmente desconhecido? Bom, existem duas palavras na língua grega do Novo Testamento para descrever alguma coisa nova. A primeira é o neos, que é algo novo completamente. E a segunda é a palavra kainos, que é um novo renovado. Só para a gente entender. Um carro novo, neos, é um carro que você vai na concessionária e compra. Você não tinha e agora passa a ter. É um carro novo, esse é o neos. Um carro kainos é o carro que você vai buscar na oficina de funilaria. Ele foi transformado, ele foi reformado, ele é um carro novo. Portanto, quando a gente vai à Bíblia e encontra a expressão novo céu e nova terra, a Bíblia não fala de um novo céu e uma nova terra neos, mas sim kainos. O que isso significa? O céu e a terra serão renovados, transformados. Exatamente isso que Pedro diz na sua segunda carta, no capítulo 3, o verso 10 e o verso 12. Diz literalmente assim: virá, entretanto, como ladrão, o dia do Senhor, no qual os céus passarão com estrepitoso estrondo, e os elementos se desfarão abrasados, também a terra e as obras que nela existem serão atingidas, esperando e apressando a vinda do dia de Deus, por causa do qual os céus incendiados serão desfeitos e os elementos abrasados se derreterão. Veja, o fogo que queima, purifica e transforma os céus e a terra. A volta de Jesus, ela dá início a esse processo. Após o juízo final sobre o pecado, o lago de fogo vai destruir todo o traço do pecado. Finalmente, o universo inteiro vai estar purificado. Não vai haver mais lembrança das coisas passadas, conforme diz Isaías 65, verso 17. E para melhorar ainda, o pecado nunca mais vai se levantar uma segunda vez, conforme Naum, capítulo 1, o verso 9. Agora, vamos entender, o que é que não vai ter no novo céu e na nova terra? Primeira coisa, Apocalipse 21, verso 1 diz, e o mar já não existe. Veja, no contexto de João, o profeta, o apóstolo que está escrevendo, ele está banido para uma ilha. O mar, para João, era como se fosse grades de ferro que o isolavam da sua igreja, dos seus irmãos, da sua família, da sociedade. No novo céu e na nova terra, não haverá mais separação daqueles que nós amamos. Mas além de não haver mais separação, também não haverá mais oposição a Deus. A gente também pode entender a informação de que o mar já não existe, de Apocalipse 21, verso 1, como sendo um contexto maior da profecia do próprio livro do Apocalipse. Se você vai ao Apocalipse, você percebe que o mar é o local do surgimento dos poderes que são opositores a Deus. Lá em Apocalipse 13:1 diz assim, vi emergir do mar uma besta que tinha 10 chifres e 7 cabeças. Se você for ainda para Isaías, capítulo 57, o verso 20, diz assim, mas os perversos são como o mar agitado, que não se pode aquietar, cujas águas lançam de si lama e lodo. Veja, no céu não haverá mais lugar para um poder opositor e para pessoas que lutam contra Deus. Mas no céu também não haverá mais sofrimento. O verso 4 diz assim, e lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já não existirá, já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. Olha só que interessante. Esse verso aqui apresenta o sofrimento em duas características combinadas, lágrimas e pranto. O choro não existirá. Morte e luto. O fim da vida não mais existirá. Dor e sofrimento. A angústia também já não vai existir mais. Esse aqui é um resumo das fontes do sofrimento da vida. Aquilo que te faz sofrer, te faz chorar. Finalmente tudo isso vai acabar. O sofrimento, a angústia, o desespero, a depressão. Paulo, escrevendo
aos Coríntios, na segunda carta aos Coríntios, capítulo 4, verso 17, ele diz assim: porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um eterno peso de glória acima de toda comparação. Veja, quando a gente entende isso, a gente pode dizer como Paulo, em Filipenses 1, verso 21, porquanto para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro, porque vai chegar um momento que não vai haver mais sofrimento. Mas lá no céu, na nova terra, também não haverá mais pecadores, pessoas não regeneradas. Dá uma olhadinha aqui no verso 8, que nós não lemos. Diz assim: quanto, porém, aos covardes, aos incrédulos, aos abomináveis, aos assassinos, aos impuros, aos feiticeiros, aos idólatras e a todos os mentirosos, a parte que lhes cabe será no lago que arde com fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. Veja só que interessante. Quem não vai estar no céu? Não haverá mais pecadores, pessoas que não foram regeneradas. Olha só que interessante. Esses que não irão se salvar são divididos em alguns grupos. O primeiro deles são os indiferentes ao Evangelho. Quem são eles? Os covardes, que negaram a fé com medo de sofrer algum prejuízo, e os incrédulos, que não creem. Mas além dos indiferentes aos evangelhos, nós vamos ter também os moralmente corrompidos. Quem são eles? Os abomináveis, diz o texto, os assassinos e os impuros. Mas ali também nós teremos os espiritualmente corrompidos. Quem são eles? Os feiticeiros e também os idólatras. E para fechar aqui a lista, os que têm uma língua corrompida. Quem? Todos os mentirosos. Olha só que interessante. Eles não estarão no céu, porque Deus não vai permitir que a harmonia do universo seja colocada em risco outra vez. O mal não se levantará pela segunda vez. Tudo que era necessário se saber sobre os danos do pecado já foi visto por todos. Eles não estarão no céu porque não sentiram prazer algum nas coisas de Deus. Se você vai aqui na primeira carta aos Coríntios, capítulo 2, o verso 14, diz: ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque eles são loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Se estas pessoas estivessem no céu, na eternidade, não haveria qualquer tipo de prazer na eternidade para eles. Pelo contrário, o céu seria um verdadeiro inferno. É por isso que eles não estarão lá. Bom, agora que a gente viu quem não vai estar, a pergunta é: quem é que vai estar no novo céu e na nova terra? E a primeira informação que a gente tem aqui é a Nova Jerusalém, a cidade que desce do céu, que vem de Deus. O verso 2 diz: vi também a santa cidade, a Nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus. Olha só que interessante. Essa cidade, ela vem do céu, ela tem sua origem no céu, ela foi escolhida, chamada, amada, separada, santificada e adornada por Deus, para o seu Filho e para o povo de Deus. Deus é o arquiteto e o construtor dessa cidade, conforme Hebreus 11, o verso 10. Cristo é quem preparou esse lugar para nós. Nós lemos aqui em João 14, o verso 3. Veja, a cidade, ela foi preparada para ser a noiva. Capítulo 21, verso 2 diz, na sequência, ela foi ataviada como noiva, adornada para o seu esposo. A imagem é de um casamento. Você é casado? Você é casada? Você se lembra do seu casamento? Se você estava esperando a noiva e quando a viu, deve ter sido tomado de uma alegria tão grande. É exatamente essa cena que o Apocalipse descreve com a descida da cidade para a terra onde nós estaremos assistindo, contemplando essa cena. Como uma noiva que foi preparada, a cidade foi preparada para o seu noivo. Ela representa o compromisso eterno de Deus com os salvos, provendo lugar, provendo proximidade e eternidade para todos os que o aceitaram. Mas além da cidade, quem mais vai estar nesse novo céu e na nova terra? Apocalipse 21, verso 3 diz assim: eis o tabernáculo de Deus com os homens, Deus habitará com eles, eles serão povos de Deus e Deus mesmo estará com eles.
Esse sempre foi o desejo de Deus, habitar no meio do seu povo. Se lembra de Êxodo 25, verso 8? Ele diz assim: e me farão um santuário para que eu possa habitar no meio deles. O desejo de Deus sempre foi habitar no meio do seu povo. Por um tempo, ele desfrutou da intimidade com o casal lá no paraíso, mas o pecado interrompeu esse relacionamento. Mas agora, já não haverá mais qualquer impedimento. O próprio Deus vai habitar, Ele vai tabernacular com os seus filhos, Ele vai armar a sua tenda bem no meio da cidade. João 1, verso 18 diz que ninguém jamais viu a Deus. O Deus unigênito que está no seio do Pai é quem o revelou. Veja, o Deus que precisou se ocultar, agora vai se revelar plenamente aos seus filhos. Nós o veremos, nós estaremos com Ele para todo sempre e você também estará lá. Não apenas estaremos com Deus para sempre, mas o local da sua morada, do seu governo, será mudada de onde Ele está para o novo céu e uma nova terra. O centro do universo passará a ser nesse lugar que nós conhecemos. Quem mais estará lá? Os redimidos. Veja, a obra da criação finalmente vai estar completa. Todos os salvos estarão reunidos para celebrar os atos poderosos de Deus. Apocalipse 21, verso 5 diz: eis que faço novas todas as coisas. Tudo será renovado. Não haverá mais nada que precise de transformação. O universo, uma outra vez, será harmonioso. É por isso que Apocalipse 21, verso 6 diz: tudo está feito. A frase está feito, ela foi proferida 3 vezes por Jesus. Foi proferida na cruz do Calvário, quando Ele pagou o preço da nossa salvação. Está lá em João 19, verso 30. Está consumado, está feito. Ela foi proferida quando o juízo de Deus foi derramado sobre os pecadores em forma de flagelos, das pragas, em Apocalipse 16, o verso 17. Está feito, acabou. E finalmente, ela vai ser pronunciada quando o reino de Deus for agora plenamente restaurado e implementado aqui no novo céu e na nova terra. Apocalipse 21, verso 6. É diante desse contexto que a água da vida agora vai ser oferecida para quem tiver sede. Você já teve muita sede? Pois o próprio céu será um lugar de saciedade. A água da vida vai ser oferecida para nós. Mas não apenas isso, a árvore da vida vai estar disponível para quem tiver fome. Apocalipse 22, o verso 2. Quem tiver sede vai ter a água da vida. Quem tiver fome vai ter o fruto da árvore da vida. Enfim, para todos os salvos, em todo o tempo, Deus vai conceder todo o privilégio para que eles entendam que a habitação de Deus com eles será a realização da maior de todas as promessas. A criação estará apaziguada. Nada mais nos separa da glória de Deus. Tudo está feito. É dentro desse contexto que Apocalipse 21, verso 7 diz: o vencedor herdará estas coisas. Eu lhe serei Deus e ele me será filho. Veja, a vitória não apenas terá sido conquistada por Cristo, ela agora será vivida por nós. Nós seremos chamados de vencedores. Nós deixamos para trás o sofrimento, a angústia, o pecado, e a nossa vida está alinhada com Deus. E finalmente, estaremos diante da vitória plena, absoluta, completa. Pensando sobre essa cena, uma escritora americana chamada Maxine Dawn Jensen, ela escreveu assim: eu gosto de sonhar, eu tenho certeza agora mesmo de que Deus tem um pequeno lugar no céu com aquele cheirinho gostoso que eu sentia quando a minha mãe fazia pão. Você se lembra desse momento gostoso que você tem saudade, que te enche de felicidade, alegria e paz? Deixa eu te dizer, nesse momento, quando estivermos no novo céu e na nova terra,
as nossas lembranças mais fraternas, o nosso desejo, os nossos desejos mais sublimes, eles então finalmente serão unidos para vivermos um eterno sonho de glória. Finalmente estaremos de volta às nossas origens. Nós somos feitos para isso. Nós somos criados para essa realidade. Finalmente estaremos eternamente no lugar onde Deus preparou para nós. Esse dia está chegando. Você já está de mala pronta? Claro que você não vai levar nada para lá. A gente não precisa de nada desse mundo para levar para a realidade que Deus preparou para nós. A gente precisa só de uma coisa: permitir que aquele que um dia vai sentar no trono do universo, que estará aqui, nesse mundo, ele tem espaço para sentar no trono do meu coração, da minha vida. Para voltar àquelas origens, eu preciso voltar a esta importante origem. Permitir que a minha vida seja o santuário da habitação de Deus, do Espírito de Deus e da graça de Cristo. Ninguém vai chegar ao céu sem antes ter permitido o céu ter total controle e comando do trono da nossa vida. Apocalipse 3, o verso 19 e 20, tem uma promessa extraordinária. Jesus diz: eis que eu estou à porta e bato. Está batendo aí na porta do seu coração, da sua vida. Ele diz: se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei, cearei com ele e ele comigo. A promessa de Cristo é que ele vai fazer parte da nossa vida aqui, com a esperança de que nós, em algum momento, faremos parte da vida da eternidade com ele, onde o mal, a dor, o sofrimento não mais existem, porque todas as coisas foram feitas novas. Está cansado aí da sua vida? Tem saudade de um lugar que você não conhece? De uma realidade que você não viveu? Você pode hoje, pela fé, experimentar o que daqui a pouco tempo você vai viver eternamente. Eu quero entregar a sua vida nas mãos de Deus. A gente sempre termina com uma oração e é importante, esse é um momento de consagração da nossa vida, da nossa história. Posso orar com você? Vamos orar. Senhor, nós buscamos a Ti em oração porque queremos entregar a chave do nosso coração em Tuas mãos. Não queremos apenas que o Senhor governe sobre este mundo, mas especialmente que o Senhor governe sobre o trono da nossa vida, da nossa existência. Nós queremos ter paz e harmonia quando o céu fizer parte da nossa realidade aqui na terra. Esse dia vai chegar, mas que nós hoje já estejamos preparados para esse encontro com Jesus. Nós te pedimos isso ao colocarmos a nossa vida em Tuas mãos e orando em nome de Jesus. Amém. Que maravilha poder terminar e lembrar você que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Um grande abraço e até o nosso próximo encontro.